Hoje eu resolvi me meter numa enrascada. Escolher quais foram os melhores filmes de cada década não vai ser fácil. Talvez tenha algum doido que veja isso aqui e queira me ver morto, mas alguém aqui tem que fazer o trabalho sujo. E nada melhor do que um papel higiênico para fazer esse serviço. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês os melhores filmes de cada década, contando a partir da década de 40. Só que antes, vamos para as considerações. Década se determina do ano 1 até o ano 10. Então, quando eu falar década de 40, eu estou falando de 41 até 50. 1941 até 1950. 1940 faz parte da década de 30, ou seja, de 31 até 40. Beleza? Dito isso, então vamos pro vídeo que hoje vai ser complicado. Na década de 40, tivemos ali um médio era de ouro, que manteve o mesmo nível do início da era de ouro, que era a década de 30, de 31 até 40. Aí você me pergunta, mas por que você não tá falando do início da era de ouro? Porque eu acredito que a partir daqui, dessa parte média da era de ouro, faz mais sentido falar sobre, porque é aqui que começa a montar o cinema como nós conhecemos, como eles atribuem, dividindo em cada etapa, em cada parte. Então eu preferi começar daqui, da década de 40, onde dá o pontapé dos grandes filmes, dos grandes clássicos. Tudo bem que lá em 30 tem, lá em 20 também tem, mas eu acredito que daqui é onde está mais robusto. E mesmo os Estados Unidos, que já era a maior escola de cinema do mundo, passando por sua entrada na Segunda Guerra Mundial, aqui na década de 40, houve ainda assim um alto investimento no cinema, na transformação do audiovisual, inclusive começando por musicais e contando até com participação dessa área de criação cinematográfica também na guerra. Para você que não sabe, na Segunda Guerra Mundial houve até artistas trabalhando dentro da Segunda Guerra para confundir a linha inimiga. Tem até uma história engraçada onde um nazista disse pro seu superior que viu um soldado carregando um tanque com a mão, mas na verdade não tem nada a ver, era só um artista carregando um balão de tanque e tudo isso foi feito para confundir eles na época. Mas enfim, voltando ao cinema e ao que realmente interessa. Qual foi o melhor filme da década de 40? Bom, especialistas, conhecedores do cinema normalmente não conseguem apontar um filme que se sobressai mais ou um filme que foi mais importante, porque para cada um tem uma opinião própria. Eu, como sempre, vou dar a minha opinião aqui, né? Porque é ela que basta pro vídeo. Eu acredito que existem 3 filmes importantíssimos para a criação do cinema como nós conhecemos, lá na década de 40, que é o filme Ladrões de Bicicletas, Casablanca e Cidadão Kane, que eu considero o melhor filme dessa década. Cidadão Kane foi um filme que provocou uma revolução técnica e narrativa na linguagem cinematográfica. O destaque aqui, inclusive, vai pro Orson Welles, que foi quem escreveu, dirigiu e protagonizou o filme Cidadão Kane. Para você que não sabe, por ser um filme antigo, basicamente Cidadão Kane relata a história de um magnata da imprensa, Charles Foster Kane, em uma sequência, vamos assim dizer, de flashbacks. Inclusive, um jornalista fica muito intrigado pela última palavra de Kane, Rosebud, alguma coisa assim, eu não sei muito bem como fala, e tenta descobrir o significado dessa palavra, entrevistando pessoas próximas e também pessoas do passado do magnata. Nada contra Casablanca e Ladrões de Bicicletas, que também são obras únicas, né? Quando você para observar Ladrões de Bicicletas, ela é uma obra mais crua, ela é um filme que quase beira um documentário, assim, o que já era comum na época, mas trouxe um profissionalismo maior, trouxe uma noção melhor de cinema, enquanto Casablanca adentra mais ao estilo hollywoodiano de filme mesmo. Porém, quando você compara com o Cidadão Kane, com a revolução da época que causou, não tem como. A revolução fotográfica, musical, para mim, comprova que Cidadão Kane é sim o melhor filme da década de 40. Inclusive, especialistas apontam que Cidadão Kane é o maior filme da história do cinema. Agora vamos para a década de 50, que se o Orson Welles estava começando a sua carreira lá na década de 40 e já lançou esse grande clássico Cidadão Kane, aqui na década de 50, ele também lançou um outro clássico do cinema, chamado A Marca da Maldade, que figura aí pra muitos também como um dos melhores filmes de todos os tempos. O cara não era pouca bosta não, o cara ele realmente chegava e colocava o filme pra rodar e todo mundo falava, não,
melhor filme. E também existe um outro filme chamado Um Corpo que Cai, lançado pelo diretor Alfred Hitchcock. O filme chegou até mesmo a substituir Cidadão Kane no Instituto Britânico de Cinema como o melhor filme de todos os tempos, ou seja, Um Corpo que Cai já era uma grande obra também para essa década. E bem no fim dela, ainda teríamos outro grande clássico lançado pelo próprio Hitchcock, Psicose. Psicose saiu em 1960, porém, como eu disse, nós estamos na década de 50. 50 vai de 51 até 60, ou seja, Psicose ainda faz parte dessa década e se tornou, eu acredito que uma das cenas mais vistas da história do cinema, assim, se duvidar. Sem dizer também que nessa década de 50 tivemos ali um movimento grande com grandes clássicos do faroeste, que já era algo muito explorado desde o início do cinema, lá em 20, em 30. Porém, eu acredito que aqui na década de 50 não existe briga para outros filmes, a não ser que esse primeiro lugar seja de Ben-Hur. Ben-Hur é o melhor filme da década de 50. Pra você ter uma noção, o Ben-Hur foi o primeiro filme da história a ser indicado para 11 Oscars e levar todos eles. Lógico que isso aconteceu de novo na década de 90, mas eu já vou chegar lá, ainda estamos na década de 50. Calma aí. Ben-Hur é um mercador judeu que após um desentendimento é condenado a viver como escravo por um amigo seu da juventude, Messala, que é o chefe das legiões romanas da cidade. Mas uma surpreendente oportunidade de vingança surge para Ben-Hur de onde ele menos espera. Como eu já disse, ele foi o ganhador de tudo aquilo que ele foi indicado e inspirado em uma história bíblica. Ben-Hur é o típico filme que nós dizemos que ele traz tudo aquilo que a gente espera de uma grande obra, sendo assim considerado um filme épico para a era de ouro dos cinemas. Bom, agora vamos para a década de 60. A década de 60 se caracteriza como o grande auge dos musicais, devido ao alto investimento realizado lá na década de 40, como eu já tinha dito anteriormente. Aqui foi quando começou a surtir o efeito que eles queriam, levando, por exemplo, o filme escolhido por mim como o maior filme da década de 60, Amor, Sublime Amor, a levar 10 Oscars no ano em que foi lançado. Inclusive o de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor trilha sonora, entre outros. Daí tu pensa, bom, então tá fácil. Amor, Sublime Amor é o melhor filme da década de 60. Sim, essa foi até simples, entendeu? Se você for comparar os outros filmes. Mas eu também não poderia deixar de citar aqui outras grandes obras dessa década de 60, tais como Lolita, o polêmico filme que romantiza a pedofilia, ou talvez nos alerte sobre ela, enfim, Era Uma Vez no Oeste, que é considerado o maior filme da história do gênero faroeste. 2001, Uma Odisseia no Espaço, aqui o Kubrick volta e ainda leva pra casa o prêmio de melhor efeito visual pelo Oscar, onde ele mostra a destruição e o corrompimento do ser humano, e Planeta dos Macacos, que traz a revolução da maquiagem e do figurino no cinema ao qual conhecemos. Mas esse título da década de 60 de melhor filme é de Amor, Sublime Amor. Foi um filme mais impactante pra época. Inclusive agora, em 2022, vai ter um novo filme inspirado na história de Amor, Sublime Amor. E a história ela é muito simples, um casal se apaixona, porém eles fazem parte de um conflituoso universo de gangues distintas. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora vamos adentrar a década de 70. Dos anos 30 até os anos 60, foi o que nós consideramos, ou melhor, os grandes especialistas consideram a era de ouro dos cinemas, que foi a era onde surgiu mais clássicos. E a partir aqui da década de 70, nós teremos o que chamamos de pós-clássico, ou seja, o que veio depois do clássico, né? Agora, tendo um foco muito mais realista sobre as histórias, o cinema da década de 70, ele se caracteriza com filmes de assuntos concretos, até surgir a época dos blockbusters, que é conhecido como arrasa quarteirões em inglês. Numerosos grandes clássicos foram produzidos aqui nessa época, inclusive influenciando fãs, cineastas, o grande público até hoje dentro dos cinemas. E sendo pragmático aqui, essa era pós-clássica trouxe mudanças na maneira de contar essas histórias, com novas abordagens, com novas construções narrativas e com novas caracterizações dos personagens. E aí você observa a cronologia que agora assume a não linear, a ambiguidade moral entre protagonista e antagonista, além dos chamados twist endings, que são aquelas reviravoltas surpreendentes, bem nos finais dos filmes, que nos fazem ficar pensativo como isso pôde acontecer. Dito isso, para escolher o melhor filme dessa década, nós temos que fazer o seguinte, pegar os 7 melhores da década. Por quê? Porque houveram muitas criações novas a partir desses conceitos que eu disse. Então, vamos deixar aqui 7 filmes que, se você for analisar contexto, história, enredo, trilha sonora, premiações, enfim, tudo, nós chegamos a esses 7 filmes aqui. Se eu deixei algum de fora, você que me perdoe. Eu escolhi a lista. Vamos lá. Vou falar aqui
os 7 filmes e depois nós vamos destrinchar e ver qual que é o melhor. Alien, O Oitavo Passageiro, Laranja Mecânica, O Exorcista, Apocalipse Now, O Poderoso Chefão, Tubarão e Star Wars. Vou usar aqui como critério a premiação, porque se você for analisar todas as outras partes que eu já disse, todos eles são primorosos, cada um em sua questão. Tubarão é primoroso na questão da trilha sonora. Alien, O Oitavo Passageiro, trouxe toda essa sensação de suspense única, também com uma trilha sonora épica. O Exorcista, nem se fala. Enfim, são muitos filmes bons, é muito difícil escolher. Então eu vou usar o critério da premiação, daquele que foi mais premiado para a década. Pelo conjunto da obra e também pelo conjunto dos prêmios recebidos, Star Wars é o melhor filme da década de 70, contabilizando 23 prêmios, entre eles 6 Oscars, o que colocou Star Wars num patamar de maior franquia da história do cinema, tendo obras sendo baseadas na história até hoje. Por exemplo, The Mandalorian, você já deve ter assistido The Mandalorian, então você já vê que desde lá do início, Star Wars já era um grande sistema catártico, vamos assim dizer. Porém, vale ressaltar que para muitos especialistas, dos quais eu já ouvi falar sobre, para eles, na década de 70, o melhor filme é O Poderoso Chefão. Eles dizem que o filme é mais encorpado que Star Wars. O Poderoso Chefão é mais filme. E observando isso, faz algum sentido. O Poderoso Chefão, ele tem apenas 5 prêmios. Apenas 5 prêmios. Dentre todos os filmes que eu citei anteriormente, ele é o filme menos premiado, se você for olhar bem. Mas é importante ressaltar quais foram esses prêmios, porque a importância desses prêmios é o que eleva o nível do Poderoso Chefão. Por exemplo, ele ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator e melhor roteiro. E é por isso que muita gente considera o Poderoso Chefão como o filme mais importante da década de 70, o filme mais primoroso na sua obra. Mas é claro, não tem como descartar Star Wars nessa sinfonia de filmes. O Star Wars marcou uma geração, marcou a geração da década de 70. Quando alguém fala de cinema, para um bom entendedor, por mais que pode vir também o Poderoso Chefão na sua cabeça, vem Star Wars. É muito difícil a gente fugir disso. Por isso, eu declaro Star Wars é o melhor filme da década de 70. Saindo do início do pós-clássico e indo agora para o fim dele, que foi na década de 80. Sendo uma época voltada muito mais para a linguagem do jovem, a década de 80 é marcada pelo boom do terror slasher, já tendo sido iniciado lá na década de 70 com o Massacre da Serra Elétrica, que inclusive eu não citei na década de 70, e fica aqui a minha menção honrosa. Filmes como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Chuck, o Boneco Assassino, entraram para a história do cinema como revolucionários dentro desse estilo de terror, e como eu já citei, já existia, e ainda nesse modelo de linguagem jovial, tivemos filmes como O Clube dos Cinco, ET, o Extraterrestre, De Volta pro Futuro, Curtindo a Vida Doidado, Exterminador do Futuro, Gremlins, além de ter outros filmes lançados com modelos diferentes. Claro, eles podem ter um jovem ali, outro aqui, mas ainda assim são filmes mais cults, sendo mais notados pela academia, vamos assim dizer. Filmes como O Iluminado, Indiana Jones, Rambo, Footloose, Dirty Dance, Poltergeist, Karate Kid, que também tem uma linguagem bem jovial, Os Caça-Fantasmas. Enfim, é muito filme bom que foi lançado aqui na década de 80. Inclusive, eu gostaria de destacar que, pra mim, se houve uma era de ouro, que foi da década de 30 até a década de 60, pra mim esse pós-clássico, que é a década de 70 e década de 80, é uma era de diamante, assim, na minha concepção. Agora vamos lá, qual foi o melhor filme da década de 80? E sim, todos os filmes que eu citei, não foi nenhum deles. Pra mim, o que foi o filme mais significativo pra essa década foi Amadeus. Com 25 prêmios na conta e 8 Oscars, Amadeus tomou conta do cinema, contando a vida e história de um dos maiores gênios da música clássica, Mozart. Tudo bem, você pode até falar, olha, você citou Star Wars como uma grande franquia, e por que não eleger nessa década Indiana Jones como o melhor filme? Só que é o seguinte, mano, tu tem que levar em consideração outros pontos. Amadeus, até hoje, é referenciado no meio dos cineastas, dos entusiastas de cinema, como o maior filme cult de todos os tempos. Se alguém fala cult perto de um conhecedor de cinema, ele já vai bater na cabeça dele. Amadeus. Tudo bem que Indiana Jones também foi incrível e muito catártico pro universo da cultura pop, né, em si. Assim como também foi muito bem nessa década Rayman, também poderia ser citado aqui como um dos melhores filmes. Gandhi também, Gandhi ganhou tudo. Porém, não tem como. A década de 80, ela se fechou em volta da história e vida de Amadeus Mozart. Agora, vamos pra década de 90, em que tivemos um avanço tecnológico absurdo dentro da indústria cinematográfica. Mas
Mas é o seguinte, eu não vou me enrolar muito aqui não, eu já vou direto ao ponto também, porque eu quero economizar meu tempo também. E o melhor filme da década de 90 é Titanic. Não adianta, não tem como eu vir aqui falar que outro filme bate de frente com Titanic. Mas você pode ficar tranquilo, que eu vou citar aqui outros filmes da década de 90 que marcaram também uma geração inteira, né, de pessoas. Filmes como Os Imperdoáveis, que trouxe de volta a temática faroeste que estava tão esquecida. A Lista de Schindler, que aborda como o bem e o mal podem se confundir e ao mesmo tempo talvez se completarem. Forrest Gump, que mostra a eterna busca por redenção e aceitação. Além de também Coração Valente, filme que se passa no período medieval e conta a história e biografia de William Wallace, que era um cavaleiro escocês, entre outros grandes filmes como Jurassic Park, Pulp Fiction, Matrix, Clube da Luta, Esqueceram de Mim, O Rei Leão, entre outros e outros e outros. Todos esses filmes foram considerados os melhores da década, além de ter um que, pra mim, fica em segundo lugar logo abaixo de Titanic. Titanic em primeiro e em segundo, Silêncio dos Inocentes. Pra você ter noção, Silêncio dos Inocentes tem 27 prêmios e 5 Oscars. Mas mesmo assim, quando você para pra comparar com Titanic, ele fica muito abaixo. Titanic tem 51 prêmios e 11 Oscars, empatando com Ben-Hur, lá da década de 50, e levando o Leonardo DiCaprio ao estrelato. Ah, e claro, James Cameron também se tornou gigante depois desse filme. Agora vamos pro início do século 21. O milênio virou e com ele vieram muitas desconfianças por parte da indústria cinematográfica, que naquela época era considerado que estivesse em crise. Porém, graças ao santo Deus do cinema, vieram muitos filmes incríveis nessa década. Tá, não são muitos, mas tivemos muitos filmes bons também, tais como Kill Bill, A Viagem de Chihiro, Avatar, Batman, O Cavaleiro das Trevas, Bastardos Inglórios, Gladiador, Cisne Negro, Os Infiltrados, Uma Mente Brilhante, A Procura da Felicidade. Enfim, teve muito filme bom. Mas tem um filme em especial que se sobressai. Senhor dos Anéis é considerado o melhor filme da primeira década do milênio. De 2001 a 2010, não teve nenhum outro filme que chegasse perto do que Senhor dos Anéis fez no cinema. Ganhador de 11 Oscars e sim, chegando no patamar de Titanic e Ben-Hur, com uma temática lúdica e um roteiro espetacular. Amigão, o roteiro de Senhor dos Anéis é um negócio de maluco, de tão bom que é. Enfim, com tudo isso que eu citei, Senhor dos Anéis se torna o que pra mim é o melhor filme da primeira década desse milênio. Dito isso, agora vamos pra última década. A década em que vivemos agora há pouco, de 2011 a 2020. E agora o bicho vai pegar. Porque tivemos uma década assim atípica do que consideramos no cinema. Tivemos os filmes de heróis chegando ao topo. A grande virada do cinema foi a introdução de uma indústria também cinematográfica gigantesca por trás de uma das maiores criadoras de histórias em quadrinhos. Disney e Marvel fazendo essa parceria, ou melhor, a Disney comprando a Marvel, né? Fez com que esse império monopolizante tomasse conta de todas as salas de cinema do mundo. E isso acaba que pode dificultar um pouco o nosso julgamento sobre o que foi o filme mais importante, ou o que foi o filme que mais marcou a época, ou o que foi o filme melhor da década, e isso até gerou um debate entre os entusiastas, os cineastas. Só que a gente também tem que entender que é um movimento comum do ser humano assumir e assistir aquilo que mais tá no hype, e não adianta ficar falando mal desses filmes. Pessoas já caíram nesse erro, pessoas como um grande diretor, como Martin Scorsese, por exemplo. Mas enfim, o que importa aqui é saber qual foi o melhor filme da década. E é por isso que eu poderia citar aqui, por exemplo, teve filmes assim que eu sei que marcaram uma certa ruptura no sistema comum desse cinema, dessa engrenagem do cinema, tal como o terror mais psicológico, que eu sei, já existia. O Iluminado já fez muito isso lá no começo, né? O que eu considero um primeiro grande filme de terror psicológico. Mas aqui nessa década, Corra talvez tenha sido o filme mais significativo desse gênero. Teve os filmes de heróis, onde é difícil listar qual foi o mais importante ou melhor. Teve Vingadores Ultimato, que bateu recorde, mas também teve Guerra Civil, que foi muito importante. Teve também Liga da Justiça, que também foi importante. Teve muitos filmes de drama, de comédia romântica, ação, fantasia. Por isso eu decidi colocar cada um numa lista e eu ia pesquisando um por um. Fui pesquisando um por um pra procurar saber qual foi o melhor e qual foi o que me agradou também, que eu assisti mais. Enfim, e nisso eu cheguei num top 3 de filmes que eu considerei os mais importantes da década. E só pra deixar bem claro, eu vou deixar aqui de fora, assim como eu deixei na década passada Avatar, eu vou deixar aqui de fora Vingadores Ultimato, porque
porque são filmes que partem de uma premissa diferente, uma premissa oposta ao que eu tô tentando tratar aqui em cada década. Mas sim, eles transformaram a sua década. É bom também destacar isso. Então, o top 3 dessa década que eu cheguei foi Moonlight, Parasita e A Forma da Água. Todos foram em torno do estilo drama, eu sei. Deveria ter outro estilo aqui, talvez um Velozes e Furiosos, mas como eu disse, eu deixei esses blockbusters um pouco mais de fora, porque eles marcam demais o público e eu gostaria de tratar melhor da importância de cada filme. E claro, dentro desse top 3, eu poderia ter substituído por vários outros filmes gigantescos que teve nessa década, como O Irlandês, Birdman, La La Land, que perdeu o Oscar pra Moonlight, é bom destacar isso, Boyhood, que também poderia ter facilmente entrado nesse top 3, é um filme impressionante que marca a vida de um ator. Mas enfim, eu já escolhi Moonlight, Parasita e A Forma da Água. Aí você me pergunta, qual desses três é melhor? Moonlight teve 35 prêmios, sendo eles 3 Oscars. A Forma da Água teve 22 prêmios, ou seja, menos prêmios, porém teve 4 Oscars, um Oscar a mais. Parasita, por outro lado, teve 48 prêmios e 4 Oscars. Ou seja, se você for pegar a proporção de cada filme de importância do que foi tratado na sua época, em cada ano do que foi lançado ali, chegamos no consenso de que Parasita é o filme da década. É um filme denso, um filme enigmático, que expõe as entranhas do que é a pobreza da Coreia. E que, claro, quando ganhou o prêmio de melhor filme, eu comemorei muito, porque finalmente tínhamos ali um filme fora do cenário central de Hollywood ganhando o Oscar. E isso é muito importante. Eu acredito que, assim, foi um feito gigantesco para a indústria cinematográfica como um todo. Bom, chegamos ao fim da nossa lista. Ela tá aqui na tela para você ver. Você pode até tirar um print aqui. Na década de 40, Cidadão Kane, né, para mim é considerado o melhor filme. Na década de 50, Ben-Hur. Na década de 60, Amor Sublime Amor. Na década de 70, Star Wars. Na década de 80, Amadeus. Na década de 90, Titanic. Na década de 2001 a 2010, Senhor dos Anéis. E na década de 2011 a 2020, Parasita. E pra você, quais são os melhores filmes de cada década? Deixa aqui nos comentários e me diga o que você achou dessa lista. Eu não sou o dono da razão, eu apenas analisei os fatos e expus aqui pra você. Você pegue eles e faça o que você bem entender. Eu vou ficando por aqui e falou!